Vamos lá, meu povo. Amarrei o cabelo aqui porque o trem não tá muito legal, não. Página 142, o título é Estrutura Geológica e Relevo. Relevo a gente já sabe que é tudo que fica no alto, né? E o que é estrutura geológica? São rochas, pessoal, que compõem determinado local. Então é sobre isso que nós vamos falar, tá? Vocês vão ver aqui que existem 3 tipos, né, de estruturas geológicas. Lembrando que estrutura geológica é o que eu acabei de falar para vocês, né? São rochas que compõem determinado local. Existem 3 tipos de estruturas e nós vamos falar então de estruturas geológicas e vamos falar sobre relevo, tá? Aqui para vocês, relevo não é nenhuma novidade, né? Vamos lá. Chamados de estrutura geológica as rochas que compõem determinado local e podem ser dispostas em diferentes camadas, ser de diferentes tipos, idades e originadas por distintos processos naturais. Então, estruturas geológicas são rochas que compõem determinados, né, locais e elas podem ser de diferentes camadas, ser de diferentes tipos, ter diferentes idades e ser originadas de lugares distintos naturais, tá? O livro de vocês ainda diz assim, ó: a importância da estrutura geológica depende das riquezas minerais a ela associadas e do seu papel na constituição do solo e do relevo. Então, a importância, né, das rochas que compõem determinado local, ela depende da riqueza mineral, né, e do papel associado a ela. O livro de vocês fala assim, ó, que existem, né, que nós podemos reconhecer 3 tipos de estruturas geológicas, tá? Quais são elas? Estudos cristalinos ou maciços antigos é um tipo de estrutura geológica. Bacias sedimentares é o segundo tipo de estrutura geológica, e a terceira estrutura geológica que são chamadas de dobramento modernos. Então nós temos 3 tipos, né, de estruturas geológicas, tá? E nós vamos falar sobre cada uma. Vocês vão ver que existem lugares que tem uma estrutura geológica e em outro lugar não tem, tá? Então, vocês vão ver o que significa cada uma delas e onde é que tem cada uma delas, cada uma das 3, tá? Por exemplo, no Brasil mesmo, o relevo brasileiro mesmo, ele não tem essa terceira estrutura geológica, que é o dobramento moderno, tá? Então, não é todo lugar, né, no Brasil que nós temos os 3 tipos de estruturas geológicas, tá? Então, nós vamos falar de cada uma delas. Vamos falar da primeira, que são estudos cristalinos ou maciços antigos. O livro de vocês fala assim, ó, que esse tipo de estrutura geológica é composta de rochas cristalinas, são estruturas bastante resistentes e rígidas, tá? Como mostra na foto abaixo, que no livro de vocês, para quem tem livro, mostra, tá? E elas originam-se relevos planálticos e eventualmente algumas depressões. Então, escudos cristalinos ou maciços antigos são compostos por rochas cristalinas, que são estruturas bem resistentes e rígidas, né? E originam o que? Relevos planálticos e algumas depressões. Como o livro de vocês mostra, eu acredito que todo mundo tem livro, mas aqui tem um exemplo. Um exemplo, ó, de estrutura resistente. Então, nós acabamos de falar de escudos cristalinos ou maciços antigos, que é um tipo de estrutura, o quê? Geológica. Vamos para a segunda estrutura geológica, que são chamadas de bacias sedimentares, né? Mais recentes, esse tipo de estrutura geológica, ela é mais recente do que o escudo cristalino, constituídas por detritos acumulados e compostos de rochas sedimentares, originam planícies sedimentares e depressões, como mostra a nossa foto à esquerda. Aqui está um exemplo
tá? Do que nós estamos, da outra estrutura geológica que nós estamos estudando. Então, bacias sedimentares, ela é constituída por detritos, né, acumulados e rochas sedimentares, tá? E o terceiro tipo, né, de estrutura geológica é o dobramento moderno. O que é um dobramento moderno? Áreas que sofreram grandes dobramentos, elevações do terreno e, em consequência, de pressões originadas no interior do planeta, que formam relevos montanhosos com grandes cadeias de montanhas jovens. Veja a foto à direita. Aqui mostra o que? Um relevo montanhoso, que é o que? O dobramento, que é a terceira estrutura, né, geológica. Então, o escudo cristalino, ele é composto por rochas cristalinas, né, bem resistentes e rígidas, né, e formam o que? Relevos planálticos e algumas depressões. A segunda, né, estrutura geológica são as bacias sedimentares, né? Ela é formada por detritos acumulados e rochas compostas por sedimentos que originam, ao invés de originar relevos, elas originam o quê? Planícies e planaltos, né? Com depressões. E o terceiro, né, a terceira estrutura geológica é o dobramento moderno, que faz o quê? Que faz um dobramento, né, em terrenos e com isso, né, formam o quê? Relevos montanhosos e grandes cadeias de montanhas que inclusive são mais jovens do que as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, certo? Agora nós vamos para a página 143 e vamos falar das estruturas geológicas, que hoje vocês já sabem que estruturas geológicas são rochas que formam determinado local, mas estrutura geológica do relevo brasileiro. Aí aqui vocês vão ver que existem estruturas geológicas que são citadas, que são as 3, que não existem no Brasil, tá bom? O livro de vocês diz assim, ó, na página 143. A estrutura geológica do relevo brasileiro é constituída por escudos cristalinos. É um tipo de estrutura geológica, né? Que abrange pouco mais de 1/3 do território nacional, ou seja, 36%. E por bacias sedimentares, que é a segunda estrutura geológica, né? Que ocupa cerca de 2/3, né, do território nacional, contabilizando aí 64%. Não existe no Brasil, pessoal, a terceira estrutura geológica, que é o quê? O dobramento moderno. Ele não existe no Brasil. Lembrando que o dobramento moderno, ele é composto pelo quê? Por depressões, né? Dobramentos que formam depressões, que formam o quê? Formam relevos montanhosos, inclusive o quê? Jovens, né? Então isso não existe no Brasil. O livro de vocês, deixa eu ver quantos minutos ainda, porque senão eu ultrapasso a quantidade, né, de minutos por vídeo. O livro de vocês fala assim, ó: como o território brasileiro é predominantemente tropical, com elevadas temperaturas, chuvas quase sempre abundantes e reduzida atividade geológica interna, o que é isso? Vulcanismo, né, terremotos e dobramentos. Os agentes que provocam maiores modificações no relevo brasileiro, além de nós seres humanos, são o clima. O que entra em clima? Chuva, vento, temperatura e a hidrografia, que são o quê? São os rios. Então, quem é que muda, né? Quem faz modificações no relevo brasileiro, além do clima, né, vento, chuva, né, somos nós, seres humanos, que fazemos o que? Essas modificações. O livro de vocês diz assim, ó: as altitudes é tudo que é alto, tá? As altitudes do relevo brasileiro, em geral, são modestas, ou seja, não é estrondosa, não é aquela coisa estrondosa, é uma coisa o quê? Normal. Apenas 2 picos se aproximam de 3.000 metros de altitude. Então, no Brasil, nós temos, pessoal,
territórios que têm cerca de 200 metros de altitude, tem também lugares que têm 500 metros de altitude, outros lugares têm 900 metros de altitude. Só tem um lugar que ele atinge o quê? 3.000 metros de altitude, que é um lugar que ele fica localizado na fronteira entre o estado da Amazonas e a Venezuela. É o único lugar aonde a altitude de relevo ela é maior, que chega a 3.000 metros, tá? De altitude. E lá tem, nesse 3.000 metros de altitude, que é nessa fronteira entre Amazonas e Venezuela, existe um pico de neblina de 2.993 metros. E também, né, um pico de 31 de março de 2.972 metros, né, que ambos são localizados onde? Na fronteira entre o Amazonas e a Venezuela. O restante do território nacional, ele contém essa forma de altitude que eu falei para vocês: 200 metros de altitude, 300 metros de altitude, 400 metros de altitude, às vezes até 900 metros de altitude. Só existe esse local, né, esses dois picos, tá? Que é no Amazonas e na Venezuela, na fronteira entre os dois, que acontece, né, esses picos de neblina com 2.993 e 2.972 metros, né, de altitude. O livro de vocês diz assim, ó: isso se deve à inexistência de desdobramento moderno no Brasil. Então, por que nós não temos no restante do país, né, essa altitude como existe na fronteira entre Amazonas e Venezuela? Porque nós não temos a terceira, né, a terceira estrutura geológica, que é o quê? Que é o desdobramento moderno. Então, por esse motivo, nós não temos, né, esses picos de altitudes tão altos. O livro de vocês diz assim, ó: a antiguidade dos terrenos mais elevados do país fez com que eles se desgastassem por constante processo erosivo que modificou as formas de relevo mais salientes. Entretanto, o predomínio de baixas altitudes não significa que o relevo brasileiro seja basicamente planícies, como se pensava no passado. Na realidade, o relevo brasileiro é constituído basicamente de planaltos com alguns chapadões e serras, além de depressões que são áreas rebaixadas em relação a regiões vizinhas. As planícies ocupam bem menos de 1/5 do território nacional, como mostra na imagem abaixo. Muitas áreas, outrora tidas como planícies, são de fato depressões ou planaltos, né, de baixas altitudes. O maior exemplo de planície amazônica, né? Há alguns anos costumava-se considerar planície toda a imensa área que margeava o rio Amazonas e seus fluentes. No entanto, apenas 1% dessa área aproximadamente é de fato planície. Os 99% restantes são depressões ou baixos, né, platôs. O que é platôs? Áreas aplanadas com erosão contínuas e colinas. Por que é que nós temos o que? Baixas altitudes? Porque nós temos o que? Nós não temos o dobramento moderno, tá? Isso faz com que o relevo brasileiro, muitas pessoas entendam que ele seja uma planície, mas ele não é planície, tá? As planícies, elas ocupam um lugar bem menor no território nacional, tá? Então, por não ter dobramento moderno, muitas pessoas acham que devido que as altitudes, né, não ter tanta altitude, né, como eu acabei de falar para vocês, o nosso relevo brasileiro ele seja constituído apenas por planaltos, e não são, tá bom?